Eu não sei se você, querido, tem vivido esse tempo, discernindo o que Deus quer de nós. Eu vou dizer novamente, eu não sei se você tem vivido esse tempo, discernindo como igreja. E eu digo isso porque a palavra de Deus diz que os que andam em espírito, eles discernem as coisas em espírito. Eles não são homens comuns, eles se tornam aquilo que Deus verdadeiramente o constituiu para ser, um homem espiritual. A nossa caminhada aqui na terra, querido, toda ela, desde a criação, tem ensinado a mim e a você andar no homem natural. O que é isso que eu estou te dizendo, querido? O padrão de pensamento de um homem natural, de um homem que vê e crê, de um homem que toca e contempla e celebra, de um homem que passa dificuldades e se entristece. Eu estou falando de coisas que movem o teu humor conforme elas vão acontecendo. Mas eu estou, querido, querendo levar você para um outro lugar, porque é esse lugar que o Espírito de Deus está nos convidando, eu e você, a irmos, a participarmos de um lugar onde não se discerne com os olhos naturais. Ele está nos convidando, querido, a dar um passo diferente de todo passo, talvez que você já deu até ter chego nesse lugar. A teoria, para nós, ela é importante, até um determinado ponto. Mas a partir de um certo momento, a teoria vai ter que ser colocada em prática. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Quando você é filho, está sendo ensinado. Quando você vai se tornando mais adulto e você vai constituindo uma profissão, um algo planejado, pensado, tudo aquilo que você, em tese, tinha como ensinamento, vai ser colocado em prática. E conforme essa teoria vai sendo colocada em prática, você vai observando se de fato você aprendeu, se de fato aquilo é o que você realmente sonhava, se de fato aquele é o caminho que os seus pés deveriam estar. Existem muitas pessoas que na teoria elas vão bem, mas na hora de praticar elas percebem que não é de fato aquilo que elas sonhavam. Elas lutam muito para adquirir o conhecimento, mas na hora da experiência elas percebem que não é aquele o caminho. E elas tornam a aprender de novo para recomeçar. E eu não estou dizendo que isso é um erro, porque embora, querido, você tenha investido parte da sua vida, do seu tempo, em algumas coisas que você experimentou que deram errado, há sempre um tempo para o recomeço. Você crê nisso, querido? Eu penso que muitos aqui que se formaram numa determinada profissão, até para te dar um exemplo, hoje não exercem a profissão que se formou. Assim é a nossa vida. Alguns planos, pastor, que eu tinha lá na minha mocidade, eu me tornei alguém bem diferente, experimentando, provando, caindo, levantando. Não é diferente, querido, com relação às coisas de Deus. A nossa vida não é uma religião. A nossa vida não é uma teoria de ouvir a palavra e trazer ela para dentro de nós como algo bonito, algo que eu ouvi e soou bem dentro de mim, me trouxe paz. Um lugar que eu venho e eu me alegro por estar com os meus irmãos, os louvores, todo o ambiente. Vai chegar um momento, querido, que toda a teoria trazida dentro de nós pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que vai ser colocada em prática. Tudo aquilo que nós fomos trazendo para dentro de nós, vai chegar momentos na nossa vida que nós iremos ser colocados à prova. Todos nós, homens, mulheres. Eu não sei em que momento da sua vida, tudo aquilo que o Espírito de Deus está te falando, está colocando, vai cruzar um rio, querido, em que esse rio, que talvez você já passou tantas vezes por rios,
Mas naquele dia essas águas resolvem olhar para você de uma maneira diferente. E os seus pés vão se recusar a passar da mesma maneira que sempre passaram. Do que você está falando? Estou falando de um encontro. Estou falando de uma experiência. Estou falando de um algo que você vai saber que é verdade. E se você fugir, é uma decisão própria. Mas que dentro de você, você sabe o que fazer, você sabe. Estou falando, querido, de que um ensinamento que foi sendo trazido é poderoso, é maravilhoso. Assim como a lei foi boa para aqueles hebreus que saíam do cativeiro. Pensa, querido, mais de 3 milhões de pessoas sem uma lei, sem uma direção. É por isso que Deus trouxe as leis para Moisés, os ensinamentos do que deveria o povo fazer e do que eles não deveriam fazer. Eles estavam perdidos dentro do ensinamento que eles tinham adquirido naqueles 430 anos de cativeiro. Tudo tinha falado entre deles. Eles já eram uma outra geração. Eles não eram a geração lá do início, quando José, ele deixa de ser rei, porque ele parte, porque nos dias de José, a Bíblia diz que todo o povo hebreu foi muito abençoado. Os dias de Jacó, até o final da vida, foram dias de paz. Mas houve um momento em que José deixou de existir. E aí o povo hebreu já era um povo muito grande. E ali começa o cativeiro. E eles vão se tornar cativos do Egito durante muito tempo. Eles sonhavam com a liberdade. Eles sonhavam com a terra. Eles tinham sonhos que os pais haviam dito que Deus seria com eles. Mas o fato é, querido, que a promessa demorou. E muitos partiram debaixo da escravidão. E outros filhos foram nascendo, ouvindo que existia uma promessa. Muitos partiram sem experimentar. Muitos foram chegando adiante, na velhice, não vendo nada do que falaram acontecer. Até que aquilo que Deus havia dito se cumpriu. Eles foram libertos, mas uma vez libertos, algo dentro deles já havia sido constituído. Eles já tinham uma forma de pensar. Vou falar com isso com você na Santa Ceia, querido. Essa fortaleza que é a nossa mente, que é tão difícil de ser quebrada. 430 anos vivendo com os deuses do Egito, com as panelas do Egito. Pastor, mas era um tempo muito difícil. Querido, mas o ser humano, ele tem um senso de adaptação muito grande. Ele vai se adaptando. E os que nascem depois já não sentem tanto como os primeiros que ficaram presos. O fato é, querido, que muitos deles sentiram até saudade da escravidão, de tão adaptados que eles estavam. Quando eles foram libertos, a palavra de Deus diz que o Senhor precisou trazer leis para que eles pudessem cumprir. Mandamentos para que eles pudessem ter como caminhar juntos. E foi fácil, foi muito difícil. Porque na primeira oportunidade que eles tiveram de revelar o Deus que eles criam, um bezerro foi colocado para fora. O fato é, querido, que a lei foi muito boa para direcionar. Foi um tempo de aprendizado para o povo. Mas adiante o grande eu sou iria revelar-se de uma maneira muito poderosa. A teoria, Filadélfia, talvez te trouxe até aqui. Pastores, líderes, igreja bendita. Eu nunca ouvi Deus falar tanto, querido, sobre um tempo novo que está se rompendo à nossa frente. Onde só vai entrar se eu desejar, querido, de fato mudar quem eu sou. A teoria me trouxe até aqui. Pastor, mas eu vivi experiências, glória a Deus, eu também vivi. Todos nós, eu penso que até aqui somos gratos a Deus, mas o que Ele tem é algo maior.
O Espírito Santo tem dito: eu quero te levar para um outro lugar. Mais um passo e você chega. Está perto, meu irmão. Estou falando que esse lugar está perto. O Espírito Santo quer te levar para um lugar muito próximo. Ele conhece toda a tua história e sabe que esse é o melhor momento de fazer algo surpreendente na tua vida. Diga para o teu irmão: ele conhece toda a tua história. Aleluia. Diga para o teu irmão: ele conhece toda a tua história. Ele sabe como você chegou até aqui. Diga para o teu irmão, pode dizer, querido, ele sabe como você chegou até aqui. Aleluia. Nesse lugar que Ele quer me levar e te levar, não haverá, querido, dúvida de quem realmente Ele é. Tudo que Ele tem ensinado, eu tenho aprendido quem Ele é. Mas Ele também quer mostrar quem você é. A realidade de quem você é. De fato você é um homem de fé? De fato você é um homem de ânimo dobre? Será que você é um homem que não vacila mais, que crê em tudo que eu tenho dito? Ou será que você ainda é inconstante? Esse lugar onde eu quero te levar é um lugar onde nós dois, o Espírito dizendo para mim e para você, onde nós dois precisamos ser muito verdadeiros. Esse lugar é um lugar onde não haverá possibilidade de esconder mais nada. Eu vou dizer de novo, querido, esse lugar é um lugar onde nós não poderemos esconder mais nada. A não ser que você queira continuar vivendo a vida que você está levando, e dizendo: pastor, ora eu ganho, ora eu perco, ora eu conquisto, ora eu não conquisto. A vida é assim, altos e baixos. Que vida! A vida em Deus, querido, ela é de vitória em vitória, de conquista em conquista. A vida em Deus é surpreendente. Você crê nisso, querido? É isso que o Espírito Santo está oferecendo para nós. Isso é uma dádiva. Ele não está dizendo: olha, se corrijam, olha, vocês são desunidos. Não, ele tem falado, querido, de unanimidade faz algum tempo. E o que ele quer entregar é para uma igreja que está unânime no mesmo pensamento. Mas agora eu penso que é o refinar. Agora é o peneirar. Agora é o fino do trigo, para levar nesse outro lugar. Um lugar onde Ele quer se revelar a cada um de nós de uma forma muito surpreendente. Não é um Deus de religião, não é um Deus de teoria, não é um Deus de ouvir falar, é um Deus de experiência. Nós temos dito que entre conhecimento e experiência existe uma ponte, e onde a ponte geralmente é um rio. Eu estava lendo o texto, querido, que fala da experiência que Jacó teve. Jacó chegou num lugar onde no texto bíblico diz que é Val do Jaboque. Eu não havia me atentado à palavrinha Val do Jaboque. Viau, Val do Jaboque. E quando ele me revelava essa mensagem, eu pude perceber, querido, que ele estava diante de um pequeno rio que podia se passar a pé. A palavra Val significa um riacho que você pode passar caminhando. Mas o fato é, querido, que quando ele chegou ali, a Bíblia diz que ele está junto com a sua família. Ele está saindo da casa do seu sogro. Ele havia adquirido muita riqueza. Ele e o sogro já não poderiam conviver mais, porque os rebanhos eram muitos. Já não havia pasto para tanta ovelha. Ele já tinha mulheres, a história você sabe, trabalhou por elas e trabalhou dobrado. Já tinha filhos, 11. Teria 12.
Mas o fato é, querido, que aquele lugar vai marcar a vida dele. Ele está chegando naquele val do Jaboque, naquele pequeno rio. À frente dele está um encontro muito esperado. Ele havia enganado o irmão. Ele havia saído de casa temendo o irmão, porque você conhece a história. Ele havia roubado a bênção. Ele queria muito reencontrar, mas havia um temor muito grande dentro dele. Mais de 20 anos depois, ele está prestes a encontrar o irmão. Até notícias vinham dizendo: o teu irmão está vindo. E você percebe nos textos bíblicos que ele queria muito encontrar, mas ele não sabia a reação do irmão. Será que ele quer me matar? Voltar para trás também já não era um bom negócio, porque o sogro agora também não quer ele mais. O val do Jaboque vai ser a terceira experiência onde Deus vai falar com ele. De 5, essa é a terceira vez. 2 antes, 2 depois. Ele vai ter 5 experiências com Deus, onde o Senhor vai falar com ele. 2 antes, 2 depois. As 2 antes, talvez você conheça. Quando ele está em Betel, é a primeira delas. Ele está fugindo de casa, fugindo do irmão, fugindo do pai. E ele chega num lugar e ele meio que resolve dormir ali. E ele tem uma visão, uma escada. Anjo subindo e descendo. Quer ir lá? Gênesis, capítulo 28. Aleluia. Daqui a pouco nós voltamos para o rio. Amém, querido? Essa é a primeira vez com que o Senhor vai falar com ele. Gênesis 28. A visão da escada de Jacó. Gênesis 28, verso 10. Estamos juntos? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar. A Bíblia diz que ele fez por travesseiro ou cabeceira. E deitou naquele lugar, dormiu. Ele teve um sonho. E eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Olha a experiência dele, querido. Estava deixando de viver a teoria para ter a experiência, essa é a primeira. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Coisa linda. Eis que o Senhor estava em cima dela. Quem estava no topo dela? Quem estava no topo dela? Ele vê tudo, querido, e ele disse: eu sou o Senhor. E olha o que ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Eu sou o Deus de Isaac. Até aqui ele é Deus de Abraão e ele é Deus de Isaac. Mas você vai ouvir, querido, e ler muitas vezes na Bíblia o Senhor dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ainda não era. Ou dependia da posição dele. Deus sempre foi Deus de Jacó. Mas o Jacó nem sempre aceitou tê-lo como Deus. Mas não tinha na teoria isso? Tinha, querido, mas você vai entender daqui a pouco lá no Val do Jaboque o que vai acontecer. E ali Deus vai se tornar Deus de Jacó. Amém? Verso de número 14. Olha o que o Senhor disse para ele. Ou melhor, um pouco antes. Vou ler o 3 de novo. E eis que o Senhor estava em cima dela, lá no topo da escada. E ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. E esta terra em que você está deitado, eu vou entregar para você, a ti e a tua semente. Mas ele está indo embora, pastor, ele está indo para outro lugar. É, querido, mas ele vai voltar e ele vai possuir a herança que Deus tinha. Que Deus promete, ele vai cumprir.
Você vai voltar e vai possuir, viu, querido? Diga para o teu irmão, você vai voltar e você vai possuir o que o Senhor te prometeu. Aleluia. Verso 14, a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa poderosa. E eis que eu estou contigo, Jacó, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Você vai voltar, porque te deixarei, porque não te deixarei, até que haja feito o que eu tenho te dito. Você é forte. Eu não vou te deixar. Por mais que você queira me deixar, eu não vou te deixar, porque eu vou zelar da minha palavra e ela vai se cumprir. Vai chegar um momento que você vai se decidir por mim de verdade, porque eu sei como você está agora. Você é um fujão, você é um mentiroso, você não está transformado, mas eu sei quem você vai se tornar. Você sabe que o olhar de Deus para nós, querido, não é como o olhar do inimigo. Deus sabe quem você vai se tornar e é dessa forma que Ele olha para nós. Deus te vê como você será. Deus te vê como você será. Se é um processo de santificação, Ele te vê santo. Amém por isso? Jacó está fugindo e Deus pela primeira vez, querido, se revela para ele numa experiência linda. E num primeiro momento Deus já diz para ele: olha, eu vou te fazer uma grande nação. A bênção que estava sobre Abraão está agora sobre Jacó. Ele vai caminhando, ele vai fugindo. A história diz, querido, que ele vai para a casa do sogro. Lá ele encontra a esposa que ele ama, ele trabalha por ela. O sogro engana da outra irmã, e ele trabalha mais 7 anos lá para ter as duas. Enfim, querido, eu sei que 20 anos se passam desde que Deus deu essa palavra para ele. Eu fico pensando, querido, as coisas de Deus não são brincadeira. Elas levam tempo. Todo processo de um fruto saboroso leva tempo. Você está me entendendo, querido? Digo, o processo de Deus na nossa vida é um tempo. Eu já vi muitas pessoas terem encontro com o Senhor e dizer: a partir de agora eu estou pronto, como Pedro disse, mas leva tempo. Esse é o tempo. Vou dizer de novo, esse é o tempo. Diga para o teu irmão: esse é o tempo, meu irmão. Aleluia. 20 anos depois, o Senhor vai aparecer a segunda vez para ele. Vai falar com ele a segunda vez. Ele está na casa do sogro. O Senhor tinha a palavra para ele voltar. Ele também pede isso para o Senhor. No primeiro encontro, ele também diz: eu quero voltar para casa. Me dá esse privilégio. Eu estou fugindo, mas não é isso que eu quero. Eu quero voltar em paz para minha casa. No verso 20 de Gênesis 28, olha o que ele diz. E Jacó fez um voto ao Senhor dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, porque ele está fugindo, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar para minha casa, porque eu estou fugindo, mas eu quero voltar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, ele levantou um altar e disse: será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, eu vou dizimar, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Ele vai ser fiel nisto, querido, mas ele ainda é um homem que precisa ser mudado, lapidado, transformado. Na casa do sogro, querido, é um tal de o sogro tentar enganar, o Jacó também tentar. E eu sei que eles vão convivendo, mas na misericórdia de Deus, eles vão prosperando. O desejo de Deus é que você prospere. Tem a ver com caráter? Claro que tem. Mas na misericórdia, às vezes você prospera, querido, sem ter um caráter lapidado. Isso é misericórdia. Diz amém.
Ele quer que eu prospere? Claro que sim, mas Ele quer muito mais o teu coração. 20 anos depois, Gênesis 31, 3. Olha o que o Senhor vai dizer para ele. É a segunda vez que o Senhor aparece para Jacó e Ele vai dizer, Gênesis 31, no verso 3, Ele diz assim: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. 20 anos depois, querido, não é que o sonho está para acontecer? O que Jacó pediu na primeira vez? Faça com que eu volte. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Que eu volte em paz. Eu vou fugir agora, mas eu quero voltar. Eu sei o que eu estou deixando. E ele começa aqui a voltar. Ele ajunta a sua família. Ele é já pai de muitos filhos. Ele já tem suas mulheres, suas servas. E ele está voltando. E aí ele chega diante daquele riozinho. Eu gostei quando o Espírito Santo me disse isso. Ele vai olhar para aquele rio, querido, e o Espírito Santo vai falar com ele: não passe como você está. Não passe. Do outro lado, Deus tinha uma história maravilhosa para começar na vida dele. Mas não passe como você está. Vamos para lá, para o riozinho. Gênesis 32. Ai, querido, eu creio, amado, que existe um rio nesse lugar hoje. Pensa numa oportunidade de mudança de verdade que Deus está te dando. Não é troca de religião, não é aquele remorso que nós sentimos às vezes. Não, querido, é uma mudança de fato. Hoje eu mudo a minha vida. Você crê? Eu estou crendo que haverão homens e mulheres que vão mudar essa noite. Você encontrou Gênesis 32? No verso de número 22. Vou ler aqui o momento todo que eles estão no Val do Jaboque. E levantou-se aquela mesma noite. Eles estão voltando para casa de volta. Eles estão com a comitiva toda. Eles estão com os servos. Eles estão com os animais. Eles estão com as suas... Ele está com as suas esposas, seus filhos. Levantou-se aquela mesma noite. Tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos. E passou no Val do Jaboque. E tomou-as e fê-los passar o ribeiro. Olha o que ele faz. Ele fez elas passarem, todos eles, pelo ribeiro. E fez passar tudo o que tinha. Mas Jacó, porém, ficou só. E a Bíblia diz que ele ficou para trás. Ele ficou só. Lutou com ele um varão. Até que a alva subia. A noite começava a vir. E vendo que não prevalecia contra ele, esse anjo de Deus vai tocar a juntura da sua coxa. E deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E ele disse: deixa-me ir, porque já é alva, subiu. Porém o Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu não vou chegar do outro lado da mesma maneira. E disse-lhe: qual é teu nome? E ele disse: é Jacó. Então disse ele: não te chamarás mais teu nome Jacó, mas a partir de agora Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. A Bíblia diz que Jacó perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. É como o próprio Deus dissesse: eu sou o mesmo que estava lá na ponta da escada. Por que você está perguntando meu nome? Você me conhece. Chamou a Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face. O próprio Deus falando com ele. A minha alma foi salva, querido. Ele tinha certeza, naquele toque nas suas coxas, querido, algo marcou a vida dele para sempre. Minha alma foi salva. Saiu, e o sol, quando passou a Peniel, e ele manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido que está sobre a juntura da coxa.
até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido, até aqui. 2 vezes mais depois, o Senhor vai falar com ele. Adiante ele vai levantar um altar ao Senhor, e o Senhor vai dizer para ele: santifica toda a tua família agora. E ele, santificado como ele estava, ele santifica a família toda, e ele abençoa a geração inteira dela. Lá no final da sua vida, Deus vai aparecer a 5ª vez para ele e vai dizer: volta para José, porque teu filho está vivo. Volta para o Egito, você vai ver teu filho de novo. E todos os dias de Jacó, os últimos dias, a palavra de Deus diz que foram de paz. Mas eu quero falar desse lugar, que enquanto lia, o Senhor me mostrou esse ribeiro. Eu não sei se você já viveu momentos de decisão na sua vida, querido, que você tinha que escolher a coisa certa. Eu não sei, querido, que oportunidade Deus tem te dado de fazer a coisa certa. Mas eu posso dizer claramente, em espírito, hoje é uma oportunidade linda que Deus está te dando de escolher a coisa certa. Aparentemente esse homem, querido, já estava vivendo tudo que ele tinha como promessa de Deus. Ele estava voltando para casa, Deus estava preparando tudo, o irmão estava vindo ao seu encontro, o encontro é lindo, você vai ver que um se lança no pescoço do outro, eles se beijam, eles se perdoam, a família troca presente, ele volta para casa, parece que está um final perfeito, mas ele sabia que algo precisa ser mudado na vida dele. Quando ele olhou as águas, ele disse: eu não passo, chega que basta. Eu não passo do outro lado. Passe minha esposa, passe minhas servas, passe os meus servos, passem todos, mas hoje eu vou ficar aqui só. Hoje eu tenho algo para decidir. Filadélfia, Deus está nos levando para esse lugar, um momento de decidir o que você quer para a sua vida. O que você quer para a sua vida profissional, de verdade. O que você quer para os seus filhos. O que você quer ensinar e demonstrar, porque a teoria não vai bastar. O mundo, ele está competindo para roubar os seus. O mundo a todo momento quer levar suas filhas, quer levar os seus filhos. O mesmo pedido que o faraó do Egito fez: eu quero a tua família, leve os velhos, leve os animais, mas deixe as crianças. Ele continua pedindo: me dá algo que é teu. Nós estamos tão atarefados, querido, com muitas coisas, que às vezes nós não percebemos que o inimigo quer levar algo que nós amamos. Às vezes o inimigo, querido, quer levar quem de fato você nasceu para ser. Eu quero te levar para um lugar maior, querido. As águas estão correndo hoje nesse lugar. Existe um rio aqui de verdade. Não chegue do outro lado, querido, da mesma forma. Talvez você possa passar, querido, dizendo: eu creio em Deus, mas nada muda dentro de você. Talvez você queira chegar do outro lado dizendo: não, a minha vida, a minha teoria é essa, de pouca leitura, de pouca oração. Eu conheço Deus de vir aqui, mas é muito mais o que Deus quer para nós. Eu quero que você me escolha, Jacó. Eu quero que você me ame. Você sabe que o Jacó foi marcado, que ele saiu manco do outro lado, né? Todos que olhavam para ele depois daquele ribeiro diziam: ah, ele lutou com Deus. Israel, esse era o nome dele, lutou com Deus. Por isso que ele manca. Eu estou orando para que os homens vejam diferenças em nós. Eu estou orando, querido, para que os homens vejam diferenças em nós. Eu estou orando para que os homens vejam diferenças em nós. Que nós não sejamos mais as mesmas pessoas. Você vai ser marcado, querido. Diga para a pessoa que está do teu lado: se prepara, você vai ser marcado. Em nome de Jesus.
O Jacó passou do outro lado, tocado, curado, restaurado. Queridos, se você conhece a história do Jacó, você vai ver que ele nunca mais foi a mesma pessoa do outro lado, depois que ele passou o val do Jaboque. E o que Deus tinha para ele? De fato, resumindo tudo, pastor. Eu não sei se você conhece a história de Israel, mas toda a nação de Israel, o pai foi Jacó. Eu vou dizer de novo. Toda a nação de Israel, o pai foi Jacó. Dos 12 filhos, 12 tribos foram constituídas. Cada um com o nome de um filho. A partir de quem? Do Jacó. Será que o Jacó sabia que essa era a história linda que esperava ele do outro lado? Claro que não sabia. Mas era o que Deus sabia. Pastor, depois de tomar essa decisão, porque hoje é uma noite de decisão, de deixar de viver uma religião, porque às vezes nós trocamos, né? Aí eu era católico, agora eu sou crente. Eu conheci um pouco lá no catolicismo, agora eu conheço um pouco aqui com vocês. Não, querido, nós não estamos falando de religião. Eu estou falando de passar esse rio hoje e dizer, na hora que eu sair ali, eu paro de enganar eu mesmo, a minha família, os que confiam em mim, os que nem imaginam, pastor, quem de fato eu sou. Mas você sabe que eu nem quero saber quem de fato você é. Eu não sou teu acusador. Mas você, querido, precisa sair do outro lado, diferente. Eu vim aqui para te dizer, meu irmão querido, que tem um rio de Deus passando. Se você olhar com seus olhos espirituais e pela fé, você vai ver que até os seus pés já encharcaram. A decisão de passar de qualquer jeito é tua. Ou a decisão de passar e dizer, não, na hora que eu sair do outro lado, eu nunca mais serei a mesma pessoa. O Espírito Santo vai te levar. Você crê? Feche seus olhos. Digno, 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 digno. Essa decisão é tão pessoal. Pastor, eu quero viver uma vida diferente em Jesus. O trabalho tem roubado a minha paz. O pecado tem roubado a minha comunhão. A minha mente tem lutado contra mim. E eu não sou o homem espiritual que às vezes as pessoas pensam que eu sou. E eu sei que o Espírito Santo, que é verdadeiro, quer que eu seja verdadeiro como Ele. Tem um rio neste lugar. Eu preciso passar de uma maneira diferente. Eu preciso aprender a confiar de verdade. Porque eu estou desesperado. Eu preciso ensinar meus filhos de verdade. Porque eu escondo coisas. Eu quero ser o que Deus planejou que eu seja. Eu não tenho nada, não tenho força, não tenho dinheiro. Mas eu digo sim para Ele. Então é você que eu vou convidar. Por um momento com os olhos naturais parece que nada está acontecendo. Ah, querido, enxerga de novo, olha de novo. Porque pelos olhos da fé tem muita coisa acontecendo.